Aurora Leme Alvarenga era apenas uma herbologista tentando sobreviver em uma vila humana esquecida, criando sua filha de 6 anos longe de qualquer alcateia. Mas quando uma criatura ancestral, extinta há séculos, invadiu a praça e avançou sobre as crianças, ela não teve escolha senão usar o poder que jurou esconder para sempre. O que Aurora não sabia é que aquele ato de coragem deixou um rastro de energia tão raro que chamou a atenção do rei Alfa do Norte. E Dorian Valek Drakan não era o tipo de homem que ignorava anomalias em seu território. Quando ele chegou à vila dias depois, sentiu algo que o fez parar no meio da rua poeirenta. A presença de alguém que não deveria existir. E essa presença vinha de uma mulher de olhos dourados, que o observava da janela, com a mesma intensidade de quem reconhece perigo antes mesmo de vê-lo se mover. A manhã estava silenciosa demais. Aurora secava as ervas colhidas na noite anterior, os dedos se movendo com precisão automática, enquanto sua mente traçava o mapa mental que sempre traçava. 2 janelas, uma porta, saída pelos fundos através da cozinha, telhado acessível pela escada de madeira no quarto. 6 anos fazendo isso, 6 anos sem ser encontrada. Elaia brincava no chão com pedrinhas coloridas, criando padrões que pareciam significar algo apenas para ela. A menina tinha cabelos ruivos escuros que brilhavam como cobre ao sol e olhos âmbar tão intensos que às vezes Aurora precisava desviar o olhar. "Mamãe, tem alguém diferente na vila", disse Elaia sem levantar os olhos das pedras. Aurora congelou. A faca de cortar ervas parou no ar. "Como você sabe, eu sinto." Não era a primeira vez que a menina dizia coisas assim. Aurora ajoelhou-se ao lado da filha, segurando seu rosto pequeno com delicadeza. "Elaia, já conversamos sobre isso. Você não pode falar dessas coisas com ninguém, nem comigo quando estamos fora de casa. Mas estamos em casa. Eu sei, meu amor, mas mesmo aqui precisamos ter cuidado." Elaia assentiu, mas seus olhos continuaram fixos na janela, como se enxergassem através das paredes. Aurora voltou para a bancada, mas suas mãos tremiam. 3 dias. Apenas 3 dias desde que usara seu poder para salvar aquelas crianças do mercado. Ela sabia que deixaria um rastro, sabia que alguém poderia sentir, mas as crianças estavam prestes a morrer e Elaia estava entre elas. A criatura era algo saído de lendas antigas. Pele negra como carvão, olhos sem pupilas, garras que rasgavam pedra. Quando avançou sobre o grupo de pequenos que brincavam na praça, Aurora não pensou, apenas agiu. A energia fluiu através dela como um rio que rompe uma represa, e a criatura explodiu em cinzas antes de tocar qualquer uma das crianças. Os humanos pensaram que foi um raio. Aurora deixou que pensassem, mas ela sabia a verdade, e quem quer que estivesse caçando sua linhagem também saberia. Uma batida firme na porta a fez pular. Elaia levantou a cabeça curiosa. Aurora caminhou até a entrada, verificando pela fresta antes de abrir. Um homem alto, de uniforme simples mas bem cuidado, esperava do lado de fora. Ela reconheceu o símbolo discreto bordado no peito, a Alcateia do Norte. "Posso ajudar?", perguntou Aurora, mantendo a voz neutra. "Conselho solicita a presença de todos os moradores na Praça Central. Questões de segurança após o incidente de 3 dias atrás. Estaremos lá." O homem assentiu e seguiu para a próxima casa. Aurora fechou a porta devagar, respirando fundo. Não havia como evitar. Ficar ausente chamaria mais atenção do que aparecer. "Vamos dar um passeio, Elia. Vamos ver o homem diferente?" Aurora olhou para a filha, o coração apertando. Talvez. A praça estava cheia quando chegaram. Aurora escolheu um canto afastado, mantendo Elia próxima. Seu olhar varria constantemente o ambiente, catalogando rostos, saídas, possíveis ameaças. Hábito antigo, hábito que a manteve viva. Então ela o viu. Ele estava no centro da praça de costas, conversando com 2 membros da alcateia local. Alto, ombros largos, postura que não precisava gritar autoridade porque ela simplesmente emanava de cada movimento. Quando ele se virou, Aurora sentiu o ar escapar dos pulmões. Dorian Valek Drakan.
Ela reconheceu o rosto das histórias que ouvia antes de sua alcateia ser destruída. O rei Alfa do Norte, o homem que nunca perdeu uma batalha, que unificou territórios através de estratégia e força, que era respeitado até por aqueles que o temiam. E ele estava olhando diretamente para ela, não de forma óbvia. Mas Aurora conhecia aquele tipo de olhar, o olhar de um predador que acabou de identificar algo interessante no horizonte. Ela forçou-se a desviar os olhos, fingindo prestar atenção em Elaia, mas cada nervo do seu corpo estava em alerta máximo. "Bom dia a todos!" A voz de Thorian ecoou pela praça, grave e firme. "Estou aqui para investigar o ataque de 3 dias atrás. A criatura que apareceu não deveria existir. Elas foram extintas há mais de 100 anos. Murmúrios percorreram a multidão. Aurora manteve-se imóvel. "Se alguém viu algo incomum, qualquer detalhe pode ser importante. Minha alcateia garantirá a segurança desta vila até descobrirmos o que está acontecendo." Ele fez uma pausa e seus olhos varreram a praça novamente. Quando passaram por Aurora, pararam por uma fração de segundo a mais do que deveriam. "Podem retornar às suas casas. Estarei disponível para conversas individuais caso necessário." A multidão começou a se dispersar. Aurora pegou a mão de Elaia e começou a se afastar rapidamente, misturando-se ao fluxo de pessoas. "Mamãe, ele estava olhando para você." "Não, amor. Ele estava olhando para todo mundo." "Não, só para você." Aurora apertou a mão da filha e acelerou o passo. Quase conseguiram sair da praça quando uma voz as alcançou. "Com licença." Aurora fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Thorian estava a poucos metros de distância, acompanhado por uma mulher loira de olhos acinzentados que a observava com desconfiança clara. "Sim?" Aurora manteve o tom educado, mas distante. "Eu gostaria de fazer algumas perguntas a todos os presentes no dia do ataque. A senhora estava aqui?" "Estava, mas não vi nada além de um clarão e cinzas." Thorian inclinou a cabeça levemente, estudando-a. Seus olhos eram de um tom de gelo quebrado que parecia enxergar através de mentiras. "Seu nome?" "Aurora. Aurora Leme." "E a pequena?" "Elaia. Minha filha." Elaia olhou para o rei Alfa sem nenhum traço de medo, o que fez a mulher loira franzir o senho. "Você é o homem dos meus sonhos," disse a menina com naturalidade absoluta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aurora sentiu o sangue congelar nas veias. Thorian abaixou-se lentamente até ficar na altura de Elaia, o rosto indecifrável. "É mesmo? E o que eu faço nesses sonhos? Você protege minha mãe e me ensina coisas que eu ainda não sei." Aurora puxou Elaia para trás com delicadeza, mas firmeza. "Ela tem muita imaginação. Crianças, sabe como é. Precisamos ir." Thorian se levantou devagar, sem tirar os olhos de Aurora. "Claro, mas eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. Talvez possamos conversar amanhã?" "Não será necessário. Já disse tudo o que vi. Então, sobre outras coisas. Você trabalha com ervas, não é? Posso sentir o cheiro de alecrim e sálvia." Aurora hesitou. Recusar seria suspeito. Aceitar seria perigoso. "Trabalho sim." "Ótimo. Minha beta, Mirella, precisa de alguns tratamentos naturais para a alcateia. Podemos discutir isso amanhã ao meio-dia? Em sua casa, se preferir. Sei que tem uma filha para cuidar." A armadilha estava armada e Aurora sabia disso, mas não havia como recusar sem parecer ainda mais suspeita. "Tudo bem, ao meio-dia." Thorian assentiu, e algo que quase poderia ser um sorriso tocou o canto de sua boca. "Até amanhã, então, Aurora Leme." Ele se afastou com Mirella, que lançou um último olhar desconfiado para Aurora antes de segui-lo. Aurora esperou até que sumissem de vista antes de sair da praça, segurando Elaia com força. Quando chegaram em casa, Aurora trancou todas as portas e janelas. Suas mãos tremiam enquanto preparava o jantar. Elaia estava quieta demais, brincando com as pedrinhas no chão. "Por que você disse aquilo?" perguntou Aurora, tentando não soar brava. "Porque era verdade. Eu vejo ele nos meus sonhos, mamãe. Ele é importante." "E importante como?" Elaia levantou os olhos e, pela primeira vez em sua curta vida, pareceu muito mais velha do que 6 anos.
Ele é a única pessoa que pode nos manter seguras. Aurora sentou-se no chão ao lado da filha, puxando-a para um abraço. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. E em algum lugar da vila, o rei Alfa do Norte olhava pela janela de sua hospedaria temporária, incapaz de tirar da mente uma mulher de olhos dourados que o observara com a intensidade de quem reconhece uma ameaça. Ou talvez algo muito mais perigoso que isso. Mirella entrou no quarto sem bater, cruzando os braços. Ela está escondendo algo, eu sei. E você vai deixá-la ficar perto de você mesmo assim? Torian virou-se para encará-la, a expressão séria. Eu não vou deixar nada. Vou descobrir quem ela é, porque aquela mulher carrega uma energia que não deveria existir. E aquela criança... Ele parou, passando a mão pelo rosto. Aquela criança me reconheceu, como se já me conhecesse. E isso é impossível, a menos que não seja, murmurou Mirella. Os dois ficaram em silêncio, processando as implicações. Então Torian voltou a olhar pela janela na direção da pequena casa no fim da rua. Amanhã vou descobrir quem é Aurora Leme. E por que algo dentro de mim se recusa a deixá-la sair do meu alcance. E enquanto a noite caía sobre a vila, nenhum deles sabia que o encontro daquele dia havia sido apenas o começo de algo que mudaria o destino de todos os envolvidos. A noite trouxe pesadelos que Aurora não tinha há anos. Sonhou com fogo consumindo sua antiga alcateia, com gritos que nunca saíram de sua memória, com o rosto de seu pai dizendo para correr e nunca olhar para trás. Acordou suada, o coração disparado, e encontrou Elaia sentada na cama ao seu lado, os olhos âmbar brilhando no escuro. Ele vem hoje, disse a menina. Aurora puxou a filha para seus braços, respirando fundo para acalmar os nervos. Eu sei, amor, mas vai ficar tudo bem. Vai sim, porque ele é bom. Aurora desejou ter a certeza da filha. Desejou poder acreditar que qualquer alfa poderia ser confiável, mas sua experiência dizia o contrário. Alfas eram perigosos. Alfas tomavam o que queriam. E alfas nunca deixavam ninguém ir embora quando descobriam algo valioso. O meio-dia chegou rápido demais. Aurora havia arrumado a casa 3 vezes, organizado as ervas por ordem alfabética e verificado 2 vezes se todos os símbolos de proteção que havia desenhado discretamente nas paredes ainda estavam intactos. Não eram poderosos o suficiente para deter um rei alfa, mas poderiam dar a ela alguns segundos preciosos caso precisasse fugir. A batida na porta foi pontual. Dorian não era o tipo de homem que chegava atrasado. Aurora abriu e pela segunda vez sentiu o impacto total da presença dele. À luz do dia, os detalhes ficavam ainda mais evidentes. A cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda, as marcas de batalha nos antebraços expostos, a forma como seus olhos de gelo quebrado pareciam catalogar cada detalhe do ambiente em segundos. Aurora, Rei Torian. Apenas Torian está bom. Mirella estava ao lado dele, vestindo couro escuro com detalhes prateados, a mão descansando casualmente sobre o cabo de uma adaga. Seus olhos acinzentados fixaram-se imediatamente em Elaia, que observava da mesa onde desenhava. Podem entrar, disse Aurora, recuando. Torian entrou com a naturalidade de quem sempre pertence a qualquer espaço que ocupa. Mirella o seguiu, fechando a porta atrás de si. O ambiente pareceu encolher com a presença dos dois. Bonita casa, comentou Torian, mas seus olhos não estavam vendo a decoração. Estavam lendo o espaço como um estrategista lê um campo de batalha. Obrigada. Sobre as ervas que mencionou ontem, podemos falar disso depois. Primeiro gostaria de conversar sobre o ataque. Aurora sentiu os músculos tensionarem, mas manteve a expressão neutra. Já disse que não vi nada além de um clarão. Eu sei o que você disse. Mas testemunhas afirmam que você estava bem ao lado das crianças quando a criatura apareceu e que você foi a primeira a reagir. Instinto materno. Minha filha estava lá. Torian inclinou a cabeça estudando-a. Instinto materno não explica por que a criatura explodiu em cinzas antes de tocar qualquer uma das crianças. Os humanos acreditam que foi um raio, mas não havia nuvens no céu naquele dia. O silêncio se estendeu. Elaia parou de desenhar, olhando para a mãe com preocupação.
Aurora sabia que estava em uma encruzilhada. Mentir para um alfa do calibre de Thorian era quase impossível, mas contar a verdade era assinar sua sentença de morte. Talvez tenha sido sorte, disse finalmente. Eu não acredito em sorte, acredito em poder. E você carrega uma energia muito específica, Aurora Leme. Uma energia que deveria estar extinta. Mirella deu um passo à frente, a mão apertando o cabo da adaga. Você é descendente dos equalizadores. Não era uma pergunta. Aurora sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ninguém deveria saber daquele nome. Ninguém deveria lembrar o que sua linhagem representava. Não sei do que está falando. Não minta para mim. A voz de Thorian era baixa, mas carregava um peso que fez Aurora dar um passo involuntário para trás. Os equalizadores foram massacrados há 27 anos. Toda a linhagem foi apagada. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Eles não foram apenas massacrados. Aurora ouviu sua própria voz sair, fria e distante. Eles foram traídos, caçados sistematicamente, mortos enquanto dormiam, enquanto celebravam, enquanto cuidavam de seus filhos. E o massacre só terminou quando não sobrou ninguém para sangrar. A dor nas palavras era palpável. Elaia desceu da cadeira e correu para a mãe, abraçando sua perna. Aurora a pegou no colo automaticamente, o instinto protetor sobrepondo tudo. Thorian observou o gesto, algo passando por seu rosto. Você tinha quantos anos? Não vejo como isso importa. Importa porque agora entendo por que você se esconde. Porque escolheu uma vila humana no meio do nada. Porque treme sempre que menciono Alcateias. Eu não tremo. Seu coração dispara. Posso ouvir daqui. Aurora apertou Elaia com mais força, levantando o queixo em desafio. Se você sabe o que eu sou, então sabe por que preciso que me deixe em paz. Eu não quero problemas. Não quero fazer parte de nada. Só quero criar minha filha em segurança. E você acha que está segura aqui? Mirella cruzou os braços. As criaturas ancestrais estão voltando. Aquilo que atacou a vila foi apenas o começo, e elas não voltam sozinhas. Alguém as está invocando. Isso não é problema meu. É sim. Thorian deu um passo em direção a ela, e Aurora teve que forçar-se a não recuar. Porque essas criaturas caçam energia, especificamente o tipo de energia que você carrega. Você não é só uma refugiada, Aurora. Você é um farol, e todo predador em um raio de quilômetros pode sentir sua presença. O medo que Aurora vinha tentando suprimir, finalmente a atingiu em cheio. Ela olhou para Elaia, que a observava com olhos grandes e assustados. Então o que você quer de mim? Me entregar para quem está caçando minha linhagem? Usar meu poder para suas guerras? Eu quero te proteger. A resposta de Thorian foi tão firme e inesperada que Aurora piscou, sem palavras. Você e sua filha, vocês vêm comigo para o norte, sob minha proteção. Ninguém tocará em vocês enquanto eu respirar. Por quê? Você nem me conhece. Thorian hesitou pela primeira vez, desde que entrara na casa. Seus olhos encontraram os de Aurora, e havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Porque é a coisa certa a fazer, e porque ele parou, como se as palavras seguintes fossem perigosas demais para serem ditas em voz alta. Porque algo dentro de mim reconhece você, e não vou ignorar isso. Antes que Aurora pudesse responder, um grito ecoou do lado de fora. Thorian e Mirella se viraram instantaneamente, postura de batalha. Aurora correu para a janela e sentiu o sangue congelar. 3 criaturas idênticas a que atacara dias atrás cercavam a praça central. Mas essas eram maiores, mais ferozes, e todas olhavam na direção da casa de Aurora. Elas sabem onde você está, murmurou Mirella. Thorian já estava na porta, mas parou e olhou para Aurora com intensidade brutal. Você pode ficar aqui e esperar que elas a encontrem. Ou pode confiar em mim agora e deixar que eu faça o que nasci para fazer. Aurora olhou para Elaia, para as criaturas, para o Rei Alfa que oferecia proteção com uma certeza inabalável. E pela primeira vez em 27 anos, tomou uma decisão que não envolvia fugir. Me diga o que fazer. Thorian não perdeu tempo. Em segundos, organizou tudo com a precisão de um general em campo de batalha. Mirella, evacue os civis para o centro comunitário. Aurora, pegue apenas o essencial. Vocês vêm comigo.
Aurora correu para o quarto, jogando roupas e documentos em uma mochila velha. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Elijah a seguiu, quieta e obediente de um jeito que partia o coração de Aurora. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu sei, ele não vai deixar nada acontecer com a gente. A confiança absoluta na voz da menina deveria ser reconfortante, mas apenas deixou Aurora mais assustada. Elijah não deveria confiar tanto em estranhos, especialmente não em alfas. Quando voltaram para a sala, Thorian estava na porta, observando as criaturas através da fresta. Elas circulavam a praça como tubarões, farejando o ar. Uma delas virou a cabeça diretamente para a casa, e seus olhos sem pupilas pareceram enxergar através das paredes. Elas definitivamente sentem você, murmurou Thorian. Precisamos sair, agora. Ele abriu a porta dos fundos, verificando o caminho. Aurora segurou Elijah com força, a mochila pesando em seus ombros. Thorian fez um gesto para que o seguissem, movendo-se com a agilidade silenciosa de um predador nato. Conseguiram atravessar 3 casas antes da primeira criatura farejar o rastro. O grito que ela soltou fez os cabelos da nuca de Aurora se arrepiarem. Era um som antinatural, algo entre metal raspando e ossos quebrando. Corre! Ordenou Thorian. Aurora não precisou ouvir 2 vezes. Correu com Elijah apertada contra o peito, seguindo Thorian através de becos estreitos e jardins abandonados. Atrás delas, os gritos das criaturas ecoavam cada vez mais perto. Thorian os guiou até uma casa de pedra na beira da vila, maior que as outras, com símbolos antigos entalhados na porta. Ele abriu com um movimento brusco e praticamente empurrou Aurora e Elijah para dentro antes de trancar tudo atrás de si. Essas paredes foram reforçadas com proteções antigas, explicou. Respiração controlada apesar da corrida. Vai nos dar tempo. Tempo para quê? Para eu ir lá fora e lidar com essas coisas. Aurora o agarrou pelo braço antes que pudesse se afastar. O toque fez uma corrente elétrica percorrer entre eles, tão intensa que ambos congelaram por um segundo. Você não pode enfrentar 3 delas sozinho. Posso e vou. Então me deixe ajudar. Thorian olhou para onde a mão dela segurava seu braço, depois para seu rosto. Havia algo no olhar dele que fez o coração de Aurora acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com medo. Você quer me ajudar? Fique aqui. Proteja sua filha. Esse é o jeito de me ajudar. Ele se soltou com delicadeza e foi até a janela. Aurora viu quando ele fechou os olhos, concentrando-se. A temperatura no ambiente caiu alguns graus e ela sentiu o poder dele emanando em ondas. Poder puro, bruto, controlado com uma precisão que levava décadas para dominar. Quando Thorian abriu os olhos novamente, eles brilhavam com um tom prateado que não estava lá antes. Fiquem longe das janelas. Então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Aurora correu para a janela mesmo assim, incapaz de ficar sem saber o que acontecia. Elijah subiu em uma cadeira ao seu lado, ambas observando através do vidro grosso. O que viram foi algo saído de lendas antigas. Thorian avançou sobre a primeira criatura com uma velocidade que Aurora mal conseguiu acompanhar. Ele não se transformou completamente, mas mudanças parciais ondulavam através de seu corpo. Garras que rasgavam como lâminas, força que arremessava a criatura de 3 metros contra uma parede de pedra com tanta força que rachou. A segunda criatura tentou atacá-lo pelas costas. Thorian girou, pegando-a no ar e quebrando seu pescoço com um movimento brutal. Ela se desfez em cinzas antes de tocar o chão. A terceira era mais esperta. Circulou, esperando uma abertura. Mas Thorian era um rei alfa por um motivo. Ele não dava aberturas. O combate durou menos de 5 minutos. Quando terminou, as 3 criaturas eram apenas cinzas espalhadas pelo chão e Thorian estava de pé no centro da praça, respiração pesada mas controlada, sem um arranhão. Aurora percebeu que estava segurando a respiração. Soltou o ar devagar, o coração martelando. Ela tinha visto alfas lutarem antes. Tinha visto poder bruto e selvageria. Mas o que Thorian demonstrou foi diferente. Era controle absoluto. Força dirigida com precisão cirúrgica. Era aterrorizante.
e fascinante. Quando Thorian voltou para dentro, encontrou Aurora ainda na janela. Seus olhos se encontraram, e algo passou entre eles que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Você está machucado, disse Aurora, notando um corte no antebraço dele. Não é nada. Deixe-me ver. Ela o guiou até a mesa, pegando seu kit de ervas da mochila. Thorian se sentou, observando enquanto ela limpava o ferimento com mãos surpreendentemente firmes, considerando como seu coração disparava. Você é boa nisso. Tive bastante prática. Cuidando de feridos de guerra, cuidando de mim mesma. Quando você vive fugindo, aprende a lidar com seus próprios ferimentos. A mão de Thorian cobriu a dela, parando o movimento. Aurora levantou os olhos e se viu a centímetros do rosto dele, perto o suficiente para ver as pequenas cicatrizes que marcavam sua pele, perto o suficiente para sentir o calor emanando dele. Você não vai precisar fugir mais. Como pode ter tanta certeza? Porque eu não deixo. Simples assim. A arrogância da afirmação deveria irritá-la, mas a certeza absoluta na voz dele fez algo diferente, fez ela querer acreditar. Os olhos de Thorian desceram para os lábios dela. Aurora sentiu a respiração falhar. Ele se inclinou devagar, dando a ela tempo de recuar, mas ela não recuou. Ficou ali, congelada entre o medo e algo muito mais perigoso. A distância entre eles diminuiu até restar apenas um suspiro. Mamãe, tem alguém batendo na porta. A voz de Elaia os fez se afastar como se tivessem levado um choque. Aurora levantou-se rápido demais, quase derrubando a cadeira. Thorian passou a mão pelo rosto, recompondo-se. A batida se repetiu, mais urgente. Thorian foi até a porta, a postura instantaneamente defensiva. Quando abriu, Mirella entrou correndo, o rosto pálido. Temos um problema grande. O quê? Mensageiro chegou do Conselho Central. Eles sabem que uma equalizadora está viva e colocaram um preço na cabeça dela alto o suficiente para atrair cada caçador de recompensa do continente. Aurora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Thorian se virou para ela, os olhos já calculando, já planejando. Quanto tempo temos? 48 horas. Talvez menos. A notícia se espalha rápido. Elaia desceu da cadeira e caminhou até ficar entre Aurora e Thorian, como se seu corpo pequeno pudesse proteger os dois. Ela olhou para cima, para o Rei Alfa, com uma seriedade desconcertante para uma criança de 6 anos. Agora você entende por que sonhei com você. Só você pode salvar minha mãe. Thorian ajoelhou-se na frente da menina e, pela primeira vez desde que Aurora o conhecera, viu algo que quase parecia medo nos olhos dele. O que mais você viu nesses sonhos, pequena? Elaia tocou o rosto dele com uma mão minúscula e Aurora viu quando o Rei Alfa tremeu sob aquele toque inocente. Vi você escolhendo entre salvar muitos ou salvar ela, e vi qual escolha você faz. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Thorian se levantou, pegou sua capa e sua voz saiu com a firmeza de um juramento de sangue. Preparem-se, partimos para o norte em 1 hora, e qualquer um que tentar tocar em Aurora ou Elia responderá diretamente a mim. A viagem para o norte começou sob o manto da noite. Dorian organizou tudo com eficiência militar. 3 veículos, rotas alternativas, guardas posicionados estrategicamente. Aurora e Elaia viajaram no veículo central, com Thorian ao volante e Mirella no banco do passageiro. Elaia dormiu a maior parte do caminho. Aurora não conseguiu fechar os olhos. Cada sombra na estrada parecia uma ameaça. Você precisa descansar, disse Thorian, olhando pelo retrovisor. Não consigo. Confie em mim. Eu não vou deixar nada acontecer. Por que está fazendo isso? Perguntou Aurora. Você não me conhece. Por que arriscar sua alcateia por 2 estranhas? Thorian ficou em silêncio por um longo momento. Porque quando olhei para você pela primeira vez, algo em mim reconheceu algo em você. Mirella virou-se no banco. Ele nunca faz isso. Você é a primeira exceção em 10 anos de reinado. Mirella, a voz de Thorian carregava aviso. Ela merece saber. A alcateia vai questionar. O conselho vai questionar. Então que questionem. Sou eu quem governa. Aurora olhou para Elaia dormindo e sentiu a culpa apertar seu peito. Talvez seja melhor eu ir embora. Não,
A resposta de Thorian foi firme. Você fica. Sua filha fica. Isso não é negociável. Chegaram ao território norte ao amanhecer. Aurora olhou pela janela e viu montanhas cobertas de florestas densas, um rio serpenteando pelo vale, construções que misturavam arquitetura antiga com funcionalidade moderna. Bem-vinda ao meu lar, disse Thorian. Quando desceram, Aurora percebeu os olhares. Dezenas de membros da alcateia os observavam com curiosidade e desconfiança. Thorian os guiou para dentro do complexo. Esses serão seus aposentos. Revelou um conjunto de quartos espaçosos, 2 suítes conectadas, vista para as montanhas. Há guardas na porta. Elaia correu para dentro, explorando com excitação. É demais. É o necessário. E você, onde fica? Thorian apontou para o corredor. Fim do corredor. 2 portas à esquerda. Perto. Ele a colocou perto dele. Descanse. À noite, há um jantar com o conselho. Eles vão me julgar. Sim, mas eu estarei lá. E minha palavra é final. Ele se virou para sair, mas Aurora o chamou. Thorian, obrigada por tudo. Ele olhou para ela por cima do ombro e algo no olhar dele fez o coração de Aurora pular uma batida. Não me agradeça ainda. Isso está só começando. O jantar foi exatamente o julgamento que Aurora esperava. O conselho era composto por 6 membros, 4 homens e 2 mulheres, todos mais velhos, todos exalando poder e desconfiança. Sentaram-se em uma mesa longa de madeira escura, com Thorian à cabeceira e Aurora do lado direito dele. Elaia havia ficado nos aposentos com uma babá de confiança. Aurora sentiu cada segundo da ausência da filha como uma facada. Então essa é a equalizadora, disse um dos homens, um alfa de cabelos grisalhos chamado Roderick. Eu achava que a linhagem estava extinta. Claramente não está, respondeu Aurora, mantendo a voz firme. E você acha que pode simplesmente aparecer aqui, colocar nossa alcateia em perigo e esperar proteção? Eu não pedi para vir. Seu rei me trouxe. Um erro que pode custar caro. Roderick, a voz de Thorian cortou o ar como uma lâmina. Aurora está sob minha proteção. Questionar isso é questionar minha autoridade. Sua autoridade não está acima da segurança da alcateia, retrucou uma das mulheres, Cassandra, de olhos verdes frios. Há um preço na cabeça dela. Caçadores virão. Provavelmente já estão a caminho. E serão recebidos de acordo, disse Thorian. Com que custo? Quantos dos nossos vão morrer defendendo uma estranha? A pergunta pairou no ar. Aurora sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Sentiu a culpa, o medo, a vontade de correr novamente. Mas então, a mão de Thorian cobriu a dela sobre a mesa. Um gesto simples, público, impossível de ignorar. O conselho inteiro ficou em silêncio, olhando para as mãos entrelaçadas. Aurora não é uma estranha, disse Thorian, a voz baixa, mas carregada de algo perigoso. Ela é minha convidada. Ela e sua filha ficam. Fim da discussão. Roderick se levantou bruscamente. Você está cometendo um erro, e quando esse erro custar vidas, o sangue estará em suas mãos. Ele saiu batendo a porta. Outros membros do conselho seguiram, até restar apenas Thorian, Aurora, Mirella e Cassandra. Você sabe que ele está certo, disse Cassandra. Isso vai trazer guerra. Então que venha a guerra. Cassandra balançou a cabeça e saiu, deixando apenas os 3. Mirella olhou para Thorian com preocupação evidente. Você está jogando perigoso. Eu sei o que estou fazendo. Sabe mesmo? Thorian não respondeu. Apenas apertou a mão de Aurora com mais força. Mais tarde, quando Aurora voltou para seus aposentos, encontrou Elaia acordada, sentada na janela, olhando para as estrelas. O que foi, amor? Eles vêm hoje à noite, mamãe. Os caçadores. 6 deles. Aurora sentiu o sangue congelar. Como você sabe? Eu sei, sempre sei. Aurora correu para a porta, mas antes que pudesse abri-la, o alarme soou. Um som estridente que ecoou por todo o complexo. Gritos, correria, o cheiro de fumaça. A porta se abriu violentamente. O Dorian estava ali, já em postura de batalha. Eles romperam o perímetro. 6 caçadores, como sua filha disse. Fiquem aqui, não saiam por nada. Thorian, ele parou, olhando para ela com uma intensidade que roubou o ar dos pulmões de Aurora. Eu volto, prometo.
Então ele se foi e Aurora ficou sozinha com Elaia enquanto os sons de batalha explodiam do lado de fora. E quando um dos caçadores conseguiu romper as defesas e apareceu na porta de seus aposentos, sorrindo como um lobo prestes a abocanhar uma presa, Aurora soube que fazer uma escolha impossível, usar seu poder e revelar exatamente o que Elaia era capaz de fazer, ou morrer tentando protegê-la em silêncio. O caçador era imenso, com cicatrizes que contavam histórias de violência e olhos vazios de qualquer humanidade. Ele entrou no quarto como se já fosse dono do espaço, uma lâmina prateada brilhando em sua mão. A equalizadora e a filhinha especial. Meu dia de sorte. Aurora empurrou Elaia para trás, colocando-se entre a criança e o perigo. Seu poder começou a pulsar sob sua pele, pedindo para ser liberado. Você não vai tocar nela. Não! Vamos ver! Ele avançou. Aurora não pensou, apenas agiu. A energia explodiu dela em uma onda que arremessou o caçador contra a parede com força suficiente para rachar a pedra. Ele caiu, atordoado, mas ainda consciente. Antes que pudesse se levantar, Thorian surgiu na porta. Seus olhos brilhavam prateado, a transformação parcial ondulando através de seu corpo. Ele viu o caçador no chão, viu Aurora com as mãos brilhando de energia e entendeu tudo em um segundo. "Leve Elia, agora!" ordenou. Aurora pegou a filha no colo e correu. Atrás dela, ouviu o som de ossos quebrando e um grito que foi cortado abruptamente. Não olhou para trás. Mirella a interceptou no corredor. "Por aqui, tem uma passagem secreta." Ela as guiou através de corredores estreitos até uma porta escondida atrás de uma tapeçaria. Do outro lado, escadas desciam para a escuridão. Aurora desceu correndo, Elaia agarrada ao seu pescoço. O túnel era frio e úmido, iluminado apenas por tochas esparsas. Aurora corria até seus pulmões queimarem, até suas pernas ameaçarem ceder. Mirella corria ao lado dela, verificando constantemente se eram seguidas. "Para onde vamos?" "Casa segura, 3 quilômetros a leste. Thorian nos alcança lá. E se ele não conseguir?" Mirella olhou para ela com uma intensidade feroz. "Ele sempre consegue." Saíram do túnel em uma floresta densa. A lua cheia iluminava o caminho entre as árvores. Aurora seguiu Mirella, confiando que ela sabia para onde ia. Elaia estava assustadoramente quieta, os olhos âmbar arregalados. "Está tudo bem, meu amor", sussurrou Aurora. "Eu sei, ele vem." E como se as palavras da menina tivessem invocado, Thorian emergiu das sombras. Havia sangue em suas roupas, mas ele se movia sem dificuldade. Seus olhos encontraram os de Aurora imediatamente, verificando se ela estava inteira. "Quantos?" perguntou Mirella. 3 mortos. 2 fugiram. 1 capturado para interrogatório. E Roderick, o rosto de Thorian se fechou. Sumiu durante o ataque, muito conveniente. A implicação pairou no ar. Traição, de dentro da própria alcateia. "Precisamos nos mover", disse Thorian. "Eles sabem que não conseguiram. Vão voltar com reforços." Chegaram à casa segura 20 minutos depois. Era uma construção de pedra escondida entre rochas, quase invisível se não soubesse onde procurar. Dentro era espartano, mas funcional. Uma sala, 2 quartos pequenos, provisões básicas. Thorian verificou o perímetro enquanto Mirella acendia uma fogueira. Aurora sentou-se com Elia, ainda tentando processar tudo que havia acontecido. "Você usou seu poder", disse Thorian quando voltou. Não era uma pergunta. Aurora assentiu. "Não tive escolha." "Eu sei, e foi incrível." Aurora piscou surpresa. Ela esperava reprimenda, medo, talvez até rejeição, não admiração. "Você não tem medo do que eu posso fazer?" Thorian se ajoelhou na frente dela, seus olhos de gelo quebrado encontrando os dela. "Tenho medo do que podem fazer com você se descobrirem a extensão do seu poder, mas de você, nunca." Ele tocou o rosto dela com delicadeza inesperada, o polegar traçando a linha de sua bochecha. Aurora sentiu a respiração falhar. "Você é extraordinária, Aurora." E uma explosão sacudiu a casa. A parede explodiu em fragmentos de pedra. Aurora cobriu Elaia com seu corpo, enquanto destroços choviam ao redor delas.
Quando o pó baixou, viu figuras emergindo da fumaça. Não eram apenas caçadores, eram alfas, 5 deles. E à frente estava Roderick, um sorriso frio em seu rosto. Sinto muito, meu rei, mas você deixou claro que escolheu ela ao invés da Alcateia. Não posso permitir isso. Thorian se colocou entre Roderick e Aurora. A transformação completa começando. Ossos estalando, músculos expandindo. Quando ele rugiu, o som ecoou pela floresta, fazendo pássaros alçarem voo em pânico. Mirella se transformou ao lado dele, posicionando-se defensivamente. 2 contra 5, disse Roderick. Você sempre foi bom com números, Thorian. Sabe como isso termina? Termina com você morto e eu ainda de pé. Não desta vez. O ataque foi coordenado e brutal. Thorian lutou como o guerreiro que era, derrubando um alfa, ferindo outro gravemente. Mas eram muitos, muito fortes, muito organizados. Aurora viu quando uma garra rasgou o ombro de Thorian. Viu quando ele cambaleou. Viu quando Roderick sorriu vitorioso. E então algo dentro dela rompeu. A energia explodiu de Aurora em uma onda que fez todos pararem. O próprio ar vibrava com poder. Quando ela se levantou, seus olhos brilhavam dourado puro. Afaste-se dele. Sua voz ecoou com uma autoridade antiga que fez até Roderick recuar um passo. Impossível, sussurrou o traidor. Você é apenas uma equalizadora. Não deveria ter esse nível de... Ele não terminou a frase. A energia de Aurora o atingiu como um martelo, arremessando-o longe. Os outros alfas hesitaram, divididos entre atacar e fugir. Então, Elaia desceu dos braços de Aurora. A menina caminhou até ficar ao lado da mãe, e quando levantou as mãos pequenas, a floresta inteira pareceu segurar a respiração. Luz prateada emanou dela, pura, antiga, impossível. Vocês machucaram meu protetor, disse Elaia, a voz ecoando como se 1000 vozes falassem em uníssono. Isso não foi sábio. O que aconteceu depois foi algo que nenhum dos presentes conseguiria explicar completamente. A luz envolveu os alfas traidores, e eles simplesmente pararam, congelados no tempo, presos em um momento eterno. Aurora pegou Elaia nos braços, a menina desmaiando instantaneamente pelo esforço. Correu até Thorian, que sangrava, mas estava vivo. O que ela é? Sussurrou Mirella, olhando para Elia com uma mistura de terror e reverência. Aurora olhou para a filha dormindo, depois para Thorian, depois para os alfas congelados no tempo. Algo que nem eu entendo completamente. Algo que muitas pessoas vão querer controlar. Thorian segurou a mão dela com força, mesmo ferido. Então, vamos garantir que nunca consigam. Mas enquanto a lua brilhava sobre eles, Aurora sabia que o segredo estava revelado. E que agora, a verdadeira caçada estava apenas começando. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Os 3 dias seguintes foram tensos. Thorian se recuperava dos ferimentos com a velocidade natural de um alfa, mas a traição de Roderick havia deixado cicatrizes mais profundas que as físicas. Membros da Alcateia questionavam abertamente sua liderança. Sussurros percorriam os corredores. Aurora permanecia nos aposentos com Elaia, que dormia mais do que o normal desde o ataque. O poder que a menina havia demonstrado deixara-a exausta de uma forma que assustava Aurora. Na terceira noite, Thorian bateu na porta. Seus olhos estavam cansados, mas determinados. Precisamos conversar. Sobre Elaia, sobre você, sobre o que realmente está acontecendo. Aurora assentiu. Havia chegado a hora de contar tudo. Sentaram-se na pequena sala, uma única vela iluminando o espaço entre eles. Aurora respirou fundo. Elaia não é apenas minha filha. Ela é mais, muito mais. Eu percebi, disse Thorian. O que ela fez com aqueles alfas não era poder de equalizadora. Não, era algo anterior. Algo que nem deveria existir. Aurora olhou para as mãos, juntando coragem. Quando minha alcateia foi massacrada, eu tinha 7 anos. Meu pai me escondeu nos túneis subterrâneos antes que chegassem. Ele sabia que viriam. Ele sempre soube. Por quê? Porque nossa linhagem não apenas equilibrava o poder dos alfas. Nós éramos os guardiões. Mantínhamos algo selado.
algo antigo e perigoso. Thorian se inclinou para a frente. O quê? Uma profecia. Uma criança nasceria com o poder de desfazer o próprio tecido da realidade sobrenatural. Poderia destruir todas as alcateias, todas as linhagens, todo o equilíbrio, ou poderia salvá-las. O silêncio foi absoluto. Elaia, sussurrou Thorian. Sim, ela é a criança da profecia, e eu sou a última guardiã viva. Por isso o massacre. Eles tentaram impedir o nascimento dela. Tentaram, mas falharam. Porque anos depois, quando eu já havia me escondido, quando já achava que estava segura, ela simplesmente apareceu. Thorian franziu o senho. Apareceu como? Aurora olhou diretamente nos olhos dele, a verdade pesando em cada palavra. Eu nunca estive grávida, Thorian. Nunca tive um parceiro. Um dia acordei e havia uma criança de poucos meses em meus braços, com minhas características, meu sangue, como se sempre tivesse sido minha. E eu simplesmente sabia que era minha filha. Isso é impossível. Eu sei, mas é a verdade. Thorian passou a mão pelo rosto, processando. E o poder dela cresce a cada dia. Logo não vou conseguir mais escondê-lo. E quando o mundo souber o que ela é, vão querer controlar ou destruir, completou Thorian. Exatamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, há mais, não é? Algo que você ainda não me disse. Aurora fechou os olhos. Ele era perspicaz demais. A profecia diz que a criança precisará de um protetor. Alguém forte o suficiente para defendê-la. Alguém que escolheria ela acima de tudo. Mas, o protetor terá que fazer uma escolha impossível. Salvar a criança ou salvar sua alcateia. Não pode ter os dois. O impacto das palavras foi visível no rosto de Thorian. Ele se levantou, caminhou até a janela, olhando para seu território. Quando? Não sei, mas está chegando. Posso sentir. E se eu escolher Elaia? Se eu a salvar e deixar minha alcateia cair? Então você cumpre a profecia. E Elaia sobrevive para fazer o que quer que tenha nascido para fazer. E se eu escolher minha alcateia? Aurora sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas não as deixou cair. Então Elaia morre, e com ela, qualquer chance de salvar o mundo sobrenatural do que está vindo. Thorian virou-se, e havia tormenta em seus olhos. Você está me dizendo que eu tenho que escolher entre centenas de vidas que jurei proteger e uma criança de 6 anos? Estou dizendo que a profecia já escolheu por você. Você é o protetor. Reconheceu Elia no momento em que a viu. Reconheceu a mim. Isso não foi acaso. Eu não acredito em profecias, mas acredita no que sente. Acredita no vínculo que já criou com ela, com as duas. Dorian voltou a se sentar, tão perto que Aurora podia sentir o calor emanando dele. Há quanto tempo você sabe? Desde que ela nasceu nos meus braços. Desde que olhei em seus olhos e vi o universo inteiro olhando de volta. Por que está me contando agora? Porque você merece saber. Porque se ficar ao nosso lado vai perder tudo. E eu não posso deixar você fazer essa escolha sem conhecer o custo. Thorian segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a encará-lo. Você acha que eu me importo? Você acha que qualquer alcateia, qualquer território, qualquer posição vale mais que proteger vocês duas? Thorian, não. Você vai me ouvir. Eu reconheci você. Reconheci Elaia. E se isso é destino, profecia ou simplesmente escolha, não importa. Vocês são minhas. E eu não desisto do que é meu. Ele a puxou para um beijo que roubou todo o ar dos pulmões de Aurora. Era desesperado, feroz, carregado de promessas impossíveis e votos silenciosos. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Você vai perder tudo, sussurrou Aurora. Então que eu perca, contanto que não perca vocês. A porta se abriu violentamente. Mirella entrou correndo, o rosto pálido. Thorian, o conselho votou. Unanimidade. Ou você entrega a equalizadora e a criança, ou eles declaram você destituído e assumem o território à força. Quanto tempo temos? Até o amanhecer. Eles estão se preparando para atacar. Thorian se levantou, já em modo de batalha. Quantos ficaram leais? 12 contra 80. As probabilidades eram impossíveis.
Aurora sentiu o coração despedaçar. Viu a escolha se materializando diante dos olhos de Thorian, sua alcateia, ou elas. E quando ele olhou para Aurora com aqueles olhos de gelo quebrado agora derretidos em determinação absoluta, ela soube qual escolha ele faria, mesmo que custasse tudo. O amanhecer chegou rápido demais. Aurora não havia dormido. Passara a noite observando Elaia dormir, memorizando cada detalhe do rosto da filha. Thorian reuniu seus 12 leais no salão principal. Eram guerreiros experientes, mas sabiam das probabilidades. 12 contra 80. Vocês não precisam fazer isso, disse Thorian. Podem sair. Não vou julgar nenhum de vocês. Um dos guerreiros, Kaelen, deu um passo à frente. Com todo respeito, meu rei, cale a boca. Nós juramos lealdade a você. Os outros assentiram. Mirella colocou a mão no ombro de Thorian. Obipo, somos poucos, mas somos os melhores. Então que seja. Defendemos até o último suspiro. Aurora observava da porta. Elaia em seus braços. A menina estava acordada, mas quieta. Mamãe, não vai dar certo assim. Eles vão perder. E então vão me levar. A Aurora sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Eu sei o que preciso fazer. Sempre soube. Antes que a Aurora pudesse responder, os sinos de alerta tocaram. Thorian caminhou até a Aurora, tocando seu rosto. Fique no quarto mais seguro. Não saia por nada. Prometo. Ele beijou sua testa, depois a de Elaia. Eu volto para vocês. Sempre volto. Então ele se foi. E Aurora correu com Elaia para o quarto fortificado no subsolo. Trancou as portas atrás de si. Sentou-se com a filha, ouvindo os sons distantes de batalha começando acima. Eram sons terríveis, rugidos, gritos. Aurora apertou Elaia com força. Mamãe, preciso ir. Não, você fica aqui comigo, mas ele vai morrer se eu não for. A menina se soltou com força surpreendente. Ficou de pé, e havia algo diferente nela. Eu nasci para isso, mamãe. Nasci para salvar todos eles. Não vou deixar você se entregar. Você não tem escolha. Elaia tocou a porta de aço. Ela derreteu, abrindo caminho. Correu escada acima antes que Aurora pudesse detê-la. Elia, não! Aurora correu atrás, o coração despedaçando. Emergiu no térreo e viu carnificina. Corpos no chão, sangue nas paredes. Os 12 leais de Thorian lutavam bravamente, mas estavam sendo massacrados. Orian estava no centro, coberto de sangue, segurando 3 alfas sozinho. Estava cansado, ferido, perdendo. E então, Elaia caminhou para o meio da batalha. Todos pararam. A própria violência pareceu segurar a respiração. Parem! A voz da menina ecoou com autoridade impossível. Parem agora! Cassandra, líder do Conselho Rebelde, deu um passo à frente. A criança finalmente aparece. Entregue-se, pequena. Venha conosco pacificamente e seus amigos vivem. Não, disse Elaia. Eu vou com vocês, mas não como prisioneira. Elia, não! Aurora correu para a filha, mas Mirella a segurou. Espere, deixe ela falar. Elaia olhou para Thorian, que sangrava, mas ainda estava de pé. Você é meu protetor, mas não da forma que todos pensam. Você me protege me deixando fazer o que nasci para fazer. Não vou deixar você ir com eles. Você não entende. Eu preciso ir. Preciso que eles me levem para onde querem me levar, porque lá está o que realmente preciso enfrentar. Cassandra franziu o senho. Do que ela está falando? Elia virou-se para o conselho, e quando sorriu, era um sorriso triste demais para uma criança. Vocês acham que me querem para controlar meu poder, mas não são vocês que me querem. São apenas peões. Ele está usando vocês. Quem? Aquele que iniciou tudo. Aquele que massacrou os equalizadores. Aquele que espera há 27 anos para que eu finalmente aparecesse. Um frio percorreu a sala. Aurora sentiu as peças se encaixando em sua mente com horror crescente. Não, sussurrou. Não pode ser. Pode, mamãe. E ele está vivo e me quer. Thorian avançou, mas Elaia levantou a mão e ele congelou. Você vai me proteger vindo me buscar quando eu precisar. Mas agora preciso ir. Preciso enfrentar ele. Preciso terminar o que começou quando eu nasci. Você tem 6 anos. A voz de Thorian quebrou. Você é uma criança. Eu tenho 6 anos nesta forma, mas eu existo desde muito antes. E sempre soube como isso terminaria. Ela caminhou até Aurora, abraçando-a com força. Eu te amo, mamãe.
Obrigada por me manter segura, por me dar uma infância, por me deixar ser criança pelo tempo que pude. Aurora caiu de joelhos, lágrimas escorrendo livremente. Não me deixe, por favor. Eu volto, prometo. Mas primeiro preciso cair. Preciso que eles pensem que ganharam. Só assim posso chegar até ele. Elaia se afastou, caminhando até Cassandra. Me leve, faça o que foi instruída a fazer. Cassandra olhou para a criança com desconfiança, mas também com vitória. Fez um gesto e 2 guardas pegaram Elaia. Espere! Thorian tentou avançar, mas alfas o seguraram. Ele lutou como um animal selvagem, mas estavam muitos. Forte demais. Thorian, Elaia o olhou uma última vez. 3 dias. Você vai saber quando me buscar. Confia em mim. Não, mas já era tarde. O conselho saiu com Elaia e a porta se fechou atrás deles. Thorian caiu de joelhos, o rugido que soltou ecoando pela estrutura inteira. Aurora permaneceu no chão, vendo o espaço vazio onde sua filha estava segundos antes, sentindo como se tivessem arrancado seu coração do peito. E em algum lugar distante, nas sombras de uma fortaleza antiga, algo antigo e terrível sorriu, sabendo que finalmente, após décadas de espera, a criança da profecia estava vindo até ele. Os 3 dias mais longos da vida de Aurora se arrastaram como uma eternidade. Thorian não dormia, não comia direito, passava horas observando mapas, planejando o resgate impossível. Aurora permanecia ao seu lado, ambos presos em um pesadelo acordado. No 3º dia, ao pôr do sol, Elaia cumpriu sua promessa. Aurora sentiu antes de ver uma onda de energia que fez cada cabelo de seu corpo se arrepiar. Correu para fora e viu no horizonte uma coluna de luz prateada subindo aos céus, rasgando as nuvens. É ela, sussurrou. Está nos chamando. Thorian já estava em movimento, reunindo guerreiros. Mirella apareceu ao lado dele. Kaelen e os outros se recuperaram. Estamos prontos. Então vamos buscar nossa menina. A coluna de luz os guiou até uma fortaleza antiga, nas montanhas mais distantes. Ruínas que deveriam estar vazias há séculos pulsavam com energia negra. No centro de tudo, uma figura esperava, alto, envolvido em sombras, olhos que brilhavam vermelho sangue. Quando falou, sua voz ecoou como 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo. O rei Alfa finalmente chega. Trouxe a mãe também. Perfeito. Onde está Elaia? Rugiu Thorian. Segura, por enquanto. Ela é uma menina fascinante. Tanto poder em um corpo tão pequeno. Vou desfrutá-lo por séculos. Aurora deu um passo à frente e sua voz saiu firme apesar do terror. Você é ele, o que massacrou os equalizadores. Sou e faria de novo. Eles tentaram me selar, me apagar, mas eu esperei, paciente, sabendo que um dia a criança da profecia nasceria, e quando nascesse, ela viria até mim. Por quê? Porque ela é a chave. Com o poder dela, posso desfazer o selo que me prende a este plano de existência. Posso finalmente me libertar e reclamar o que é meu, este mundo e todos os outros. Thorian avançou, mas raízes negras explodiram do chão, segurando-o. Ah, Rei Alfa, você realmente acha que pode me desafiar? Eu existo desde antes de suas alcateias serem sonhadas. Então uma voz pequena, mas firme, ecoou das sombras. Mas você cometeu um erro. Elaia emergiu, caminhando com passos firmes. Havia correntes de energia negra ao redor dela, mas não pareciam afetá-la. Você me trouxe aqui achando que poderia me usar, mas eu vim sabendo exatamente o que faria. A criatura riu. Você é uma criança. Que poderia fazer? Algo que os equalizadores não conseguiram. Algo que ninguém tentou porque era considerado impossível. Elaia levantou as mãos e luz prateada explodiu dela. Mas não era ataque, era algo diferente. Algo que fez a própria realidade tremer. Eles tentaram te selar, te prender, te destruir, mas eu não vou fazer nada disso. Então o quê? Elaia sorriu e havia compaixão infinita naquele sorriso. Vou te curar. A luz tocou a criatura e ele gritou, não de dor, mas de algo muito mais profundo. Memórias, humanidade perdida, tudo que ele havia sido antes de se tornar monstro. Não, eu não quero isso, prefiro a escuridão. Eu sei, mas você não tem escolha. Assim como eu não tive escolha em nascer para isso. A luz cresceu, envolvendo tudo.
Aurora viu através dela o que a criatura realmente era. Um alfa antigo que havia tentado ganhar poder demais, que havia sido corrompido, que havia se perdido completamente. E agora, sob a luz de Elia, estava sendo reconstruído, célula por célula, alma por alma. Quando a luz finalmente diminuiu, não havia mais criatura. Apenas um homem de joelhos, chorando, décadas de maldade sendo lavadas dele. Elaia cambaleou e Aurora correu para pegá-la. A menina estava pálida, exausta, mas sorria. Acabou, mamãe. Finalmente acabou. Thorian se libertou das raízes morrendo e caiu de joelhos ao lado delas, abraçando as duas com força. Você fez isso. Você realmente fez isso. Nós fizemos. Você me protegeu. Mamãe me criou. Mirella e os outros lutaram. Todos fizeram sua parte. O homem que havia sido monstro levantou os olhos, encontrando-os de Elaia. Por que me salvou? Depois de tudo que fiz. Porque era o que eu nasci para fazer. Não vim para destruir. Vim para curar, para equilibrar, para dar a todos uma segunda chance. Semanas depois, Aurora e Elaia permaneceram no território norte, não como refugiadas, mas como família. O conselho, envergonhado por sua traição, pediu perdão. Roderick havia fugido, mas poucos se importavam. Aurora trabalhava como conselheira, usando seu conhecimento de ervas e história antiga. Elaia frequentava aulas com outras crianças, finalmente podendo ser apenas uma menina de 6 anos. E Thorian acordava todas as manhãs com Aurora ao seu lado e agradecia cada segundo daquela impossibilidade. Uma noite, enquanto Elaia dormia, ele e Aurora sentaram-se na varanda, observando as estrelas. Você sabia que tudo ia acabar assim? Perguntou Thorian. Não, eu só sabia que confiava em você e que isso seria suficiente. Foi mais que suficiente, foi tudo. Ele a puxou para um beijo longo, suave, cheio de promessas de amanhãs que agora poderiam ter. Eu te amo, disse Thorian, as palavras finalmente ditas em voz alta. Eu sei, sempre soube. Como? Porque você escolheu. Quando teve que decidir entre tudo que conhecia e 2 estranhas, você escolheu nós. Isso é amor, na sua forma mais pura. Do quarto, ouviram Elia murmurar algo em sonho. Entraram para verificar e encontraram a menina sorrindo, abraçando um urso de pelúcia que Mirella lhe dera. Aurora arrumou o cobertor, beijou a testa da filha. Thorian fez o mesmo, maravilhado com a paz que agora preenchia sua vida. No fim, a profecia estava certa. Uma criança nasceu com o poder de mudar tudo. Um protetor escolheu ela acima de qualquer coisa. Uma mãe deu tudo por sua filha, e juntos não destruíram o mundo. O salvaram e viveram. Simplesmente viveram. Com amor, com coragem, com a certeza de que algumas escolhas, por mais impossíveis que pareçam, sempre valem a pena. Porque família não é sobre sangue. É sobre quem você escolhe proteger, quem você escolhe amar, quem você escolhe ficar, mesmo quando o mundo inteiro diz para ir embora. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.